Este é o segredo, Senhor, de nós continuar, Senhor, firme na rocha que é Jesus Cristo. Senhor poderoso, que nós, ó Pai, diminua, porque na verdade não temos nada, Senhor, não temos nada, meu Pai, a se gloriar, não temos nada, Senhor, a bater no peito, Senhor poderoso, porque quem é em nossas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que é, Senhor, todas as coisas, que faz tudo, Senhor, em nossas vidas, que é tudo em nossas vidas, Senhor. Oh meu Deus poderoso, é o Espírito Santo no Senhor, que é tudo em nossas vidas, Senhor. Oh meu Pai poderoso, meu Pai maravilhoso, é o Espírito de Deus, Senhor, que mora em nossas vidas, que mora em nossos corações, que é o que dá força e vida, Senhor, para continuar a jornada, Senhor. Jesus poderoso, se o Senhor opera, não é, Senhor, por nossos méritos, mas é, Senhor, pelo Espírito Santo, mas é pelo amor às almas, Senhor. Não que nós, ó Pai, seja alguma coisa, Senhor, não que nós, pregadores, seja alguma coisa, mas é o Espírito de Deus, Senhor, que está em nossas vidas, Senhor. Jesus poderoso, confirma, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica em pé, fica em pé. Glória a Deus. Para nós receber nosso pastor Milton, que já, meus amados irmãos, está presente conosco nesta noite. Glória a Deus. Vamos receber o servo com palmas. Palma de vitória para o Senhor. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a estudar as cartas do apóstolo Paulo, amém? Nós vamos estudar panoramicamente as 13 lições hoje. Nós vamos estudar as 13 lições tudo hoje, mas de forma panorâmica, porque esse frio pegou de repente todo mundo, né? Mas quinta que vem eu creio que vai estar um pouco mais calmo. E daí nós vamos começar na lição número 1. Digam glória a Deus. Digam comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Quem já adquiriu esta carta? Quem já adquiriu este manual? Quem não adquiriu ainda, levanta a mão. Meus irmãos, é apenas R$8 ali na livraria. Eu peço que os irmãos adquiram o mais rápido possível. Quinta-feira que vem nós já vamos começar o estudo na lição número 1. Então vamos lá então, as cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler a introdução geral. Uma pergunta: você já recebeu uma carta de alguém? Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta de Jesus? Já pensou? Que conteúdo você acha que teria nessa carta? Qual seria o conteúdo? Ontem à tarde eu estava pregando a palavra de Deus em São João capítulo 5, verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. É uma palavra de Cristo dirigida a nós. É uma palavra que nos leva à reflexão. Mas também o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. São palavras de Jesus. Cartas. A carta era um meio de comunicação muito comum no mundo antigo, e por intermédio dela as pessoas se comunicavam efetivamente por cartas, correspondências,
Alguém aqui sabe o significado do nome Jonas no hebraico? Jonas. O que significa o nome Jonas? Quem sabe? Jonas. Jonas significa pombo. Pombo. Hoje nós vemos no Guadalupe muitos pombos voando por aí, sem função nenhuma. Talvez tenha algum espião da CIA ou da KGB infiltrado, vai saber. Quem duvida, né? Mas os pombos, antigamente, eles executavam um serviço de pombo correio, um serviço de mensageiro, de entrega de recados, de mensagens, né? E não é por acaso que Jonas, filho de Amitai, é escolhido por Deus para levar uma mensagem para Nínive. Por que ele não quis? Porque Nínive não era Judeia, nem Samaria era. E ele, judeu orgulhoso, não quis. Mas o nome dele significa pombo, aquele que leva uma carta, que leva uma mensagem. Glória a Deus. Nesta edição do Manual Fundamento Bíblico, teremos como título as cartas do apóstolo Paulo, ensinos para a igreja atual. A ordem em que as cartas se encontram no cânon bíblico não condiz com a data em que foram escritas, ou seja, não estão em ordem cronológica. Por exemplo, para os irmãos entenderem, onde é que o apóstolo Paulo foi preso pela última vez da sua vida? Aonde? Os irmãos poderiam me dizer? Aonde ele ficou preso por último na sua vida? Aonde? Em Roma. Mas a primeira carta, a primeira epístola que nós encontramos do apóstolo Paulo é Roma. Então como é que ele escreveu a última carta ali? Quem está me entendendo? E tinha cartas, por exemplo, Coríntios, algumas partes de algumas cartas que ele escreveu quando ele estava em liberdade. Então não está em ordem cronológica. Certo, meus irmãos? As cartas na Bíblia foram organizadas segundo a sua extensão, de acordo com o seu tamanho, né? Veja a seguir a divisão das cartas por assunto específico, por assuntos diretos. As cartas foram divididas em cartas missionárias, cartas da prisão e cartas pastorais. O que são as cartas missionárias? São cartas com conteúdo evangelístico explicando a mecânica da salvação. Como é que a salvação se encaixa nessa engrenagem torta que é o ser humano. Então Romanos explica isso. Romanos é um livro fantástico, fantástico. Tanto que é por Romanos que muitos filósofos dão o nome de Saulo de Tarso, porque quando se fala o nome do filósofo e fala a cidade onde ele nasceu, é porque esse filósofo ficou tão famoso que ele trouxe fama para a cidade onde ele nasceu. Por exemplo, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Zeno de Sítio, enfim, tantos outros pensadores, né, que ficaram famosos e deram fama para a cidade onde eles nasceram, né? Então Saulo de Tarso, e foi através da carta de Roma, né, aos romanos. As cartas missionárias, Romanos, 1 e 2 Coríntios, que fala de muitos assuntos doutrinários. Gálatas, que está combatendo a judaização. O que é a judaização? Tem muitos teólogos liberais de hoje que dizem que as nossas práticas doutrinárias, os nossos bons costumes são legalização, e não é nada a ver com legalização. Os nossos bons costumes são bons costumes. Legalização seria
se nós aqui estivéssemos defendendo a abstenção de comer carne de porco, a obrigatoriedade de guardar o sábado, a observância da festa como a Páscoa, festa dos tabernáculos, dos pães asmos, o Yom Kippur. Alguém de vocês já viram aqui eu dizer: ei, está decretado amanhã o jejum do sabá? Alguém já viu fazer isso? Alguém já viu dizer para vocês: irmãos, está proibido comer carne suína? Irmãos, nós temos que observar a Páscoa do jeito padrão, especificado lá em Êxodo. Alguém já viu fazer isso? Não existe. Então nós não somos legalistas. Então a carta aos Gálatas, ela está questionando as práticas legalistas, tentando afastar os judeus que se converteram a Cristo de Cristo e fazer eles voltar ao judaísmo. Tanto que a prática judaica estava morta, não passava de uma mera religião, não tinha mais sinais do poder de Deus, não tinha mais sinais da aprovação de Deus, porque tudo foi abolido. Sacrifício de animais foi abolido. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. A veneração, a arca do concerto foi abolida. Por quê? Primeiramente, a arca sumiu. E em segundo lugar, a arca representava a presença de Deus. E por que a presença de Deus mais forte do que Cristo na face da terra? Aí o sábado foi abolido também. Por quê? Se sábado é o dia do descanso, sábado, meus irmãos, não representa simplesmente um dia da semana. Tudo que Deus estabelece tem que ser perfeito. A morte de animais, quando tem que acontecer uma vez por ano, é porque não é perfeito. Se tem que acontecer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, é porque não é perfeito. Tinha que ser feito uma vez só. Jesus morreu uma vez só. Aleluia. Assim também o sábado tem que representar uma vez só. E quando que é o descanso do sábado? A nossa salvação e a vida eterna, o descanso eterno no Senhor. Glória a Deus. Então a lei, ela foi cumprida por Cristo, e automaticamente é desnecessário observarmos tudo isso, estes pontos. Claro que existem pontos morais que são cruciais para o convívio social, e isso é para qualquer ser humano. Mas agora, os Gálatas estavam retornando aos primórdios de Moisés, né? Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, que tratam melhor que qualquer outra epístola, assunto pertinente ao quê? O que fala 1 e 2 Tessalonicenses com mais eficácia? Da vinda de Jesus Cristo. Quem está lendo a Bíblia, levanta a mão. Quem está acordado aí, dá uma glória a Deus aí. As cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios para os crentes que moravam em Éfeso, Filipenses para os crentes habitantes de Filipos, Colossenses para os crentes habitantes de Colossos, Filemão. Quem que era Filemão? Filemão era um proprietário de um escravo chamado Onésimo. Onésimo significa útil. Aquele homem fora escravo, mas agora que ele estava em Cristo, ele era livre. E o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de escrever essa epístola para Filemão, acerca de Onésimo. Quem já leu Filemão? Levanta a mão. Quem já leu? Né? As cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo. Isso que Timóteo era um jovem. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo de forma muito precisa, como se Timóteo já fosse um ancião, experiente. Mas como que ele vai confiar em Timóteo, que é um piazão, é um rapaz tão jovem, tão energético, capaz de praticar tanta coisa, movido pela inexperiência? Oh, maravilha! É que o apóstolo Paulo sabe em quem ele tem crido. O apóstolo Paulo sabe que as suas decisões são balizadas e orientadas pelo Espírito. Há pessoas que são jovens e que estão preparadas emocionalmente, às vezes até melhor que muitos de nós que já temos uma certa caminhada, uma certa carreira.
Deus é que sabe todas as coisas. Além do mais, será que só porque alguém é jovem, ele não é digno de receber instruções importantes? Quem concorda que os jovens também merecem aprender instruções importantes? Quem concorda? Verdade, né? Tito, outro jovem, né? Um jovem pastor de Creta. Este estudo tem como objetivo principal expandir o seu conhecimento bíblico e teológico. Cada lição possui excelente conteúdo histórico e cultural. Portanto, esperamos que o Espírito Santo desperte em você o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Bons estudos. Vamos lá. Lição número 1. Do que se trata? Lição número 1, Romanos. Lição 2, 1 Coríntios. Lição 3, 2 Coríntios. Dizem que pegou fogo e se perdeu. 3 Coríntios. 3 Coríntios. Mas quer que eu seja bem sincero? Assim como o evangelho de Tomé não me faz falta, assim como Judite, Macabeus, assim como Tobias e tantos outros apócrifos, não querendo desmerecer 3 Coríntios, mas isso não faz falta. Deus é tão fiel que Ele preservou o suficiente e necessário para a nossa salvação. Se não chegou até nós, não está fazendo falta. Quem dá glória a Deus? Daqui a pouco a gente diz assim: pastor, mas e se daqui 10 anos aparecer 3 Coríntios? Certo. E se lá em 3 Coríntios nós encontrarmos algumas verdades que confrontam tudo que nós temos aprendido? Então não é verdade. Simples. Não, mas e se nós encontrarmos algum equipamento fidedigno, capaz de identificar a idoneidade e a autenticidade desses documentos de 3 Coríntios? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito claro: se alguém vos trouxer um outro evangelho, seja um anjo, seja quem for, é anátema. Qualquer coisa que seja discrepante com a verdade que nos leva ao céu, 3 Coríntios, 4 Coríntios, evangelho de Tomé. Falando em evangelho de Tomé, será que não tinha um evangelho de alguém pior que Tomé? Não, nada disso, meus irmãos, vai nos abalar. Nada disso nos separará do amor de Deus. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. A lição número 4, Gálatas. Número 5, Efésios. Número 6, Filipenses. Número 7, Colossenses. Lição 8, Tessalonicenses, o primeiro Tessalonicenses. Número 9, 2 Tessalonicenses. Lição 10, Timóteo, 1 Timóteo. Lição 11, 2 Timóteo. Lição 12, Tito. Lição 13, Filemão. Vamos aqui rapidamente dar uma passeada na lição número 1, Romanos. Conhecendo a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça e a misericórdia de Deus. O texto áureo de Romanos é Romanos 1, 16, 17. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, um dos maiores rabinos da época de Cristo, um rapaz que tinha toda uma possibilidade familiar, intelectual, religiosa, para ser um poderoso e notável homem. Agora ele está seguindo a Cristo, trabalhando na fabricação de tendas, fabricando tendas. E alguém olha para ele e diz assim: disseram que você é charlatão, disseram que você é um mentiroso, disseram que você é um paroleiro, disseram que você é um herege, disseram que você está possuído de demônios. Você não tem vergonha, não? Parece que eu vejo ele dizendo: eu vergonha? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas como não se envergonha diante de tantas condenações e acusações que se levantam contra você por toda a região da Ásia, por toda a região da Europa? Como que você não se envergonha? Por que você não se envergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Por isso nós temos motivos de sobra para não nos envergonhar do Evangelho. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem tem vergonha de carregar a sua Bíblia aí, dá um glória a Deus. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Você já leu o discurso de Jesus com a mulher samaritana? Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Ora, mas como pode isso? Meu querido, aprove a Deus. Aprove a Deus. Aprove a Deus que fosse assim. O negócio agora é dar glória a Deus. Ah, mas eu não vou com a cara de judeu. Só para mim te notificar, Jesus era judeu. Quem dá glória a Deus? Amém? Porque nela se descobre a justiça de Deus. Oh glória! Porque nela se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Dizem que Martinho Lutero estava triste, preocupado, angustiado, avaliando a santidade e a justiça de Deus. E quando ele começa a se posicionar diante da justiça de Deus, ele fica com vergonha, se sentindo um miserável pecador, se sentindo um profano, se sentindo um iníquo. E quando ele está se sentindo exatamente do jeito que o diabo quer que ele se sinta, daí ele lê esta parte tão brilhante das Escrituras: mas o justo viverá da fé. Você que está desanimado, cansado desta batalha, eu tenho uma palavra de Deus para você: o justo viverá da fé. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Lição número 2, 1 Coríntios. Uma igreja poderosa, uma igreja poderosa, uma igreja poderosa, porém problemática que só ela. 1 Coríntios, uma igreja poderosa, nenhum dom vos falta. É uma igreja extraordinária, um crescimento fabuloso. De todos os assuntos necessários que os irmãos procurar, os irmãos vão encontrar em 1 Coríntios. Desde a mulher cortar o cabelo, se é pecado ou se não é. Aleluia. Questões de primeiro, segundo, terceiro casamento. Glória a Deus. Questão acerca dos dons espirituais. Questão acerca da carne sacrificada aos ídolos. Questão sobre a ressurreição, sobre a vinda do Senhor Jesus. E também a questão sobre a santa ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar com essa igreja. É uma igreja intelectualizada na região da Grécia, mas é uma igreja problemática, uma igreja cheia de problemas, cheia de lutas, cheia de tribulações. 1 Coríntios 2, 3 até o 4. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Olha aí, o apóstolo que teve um encontro com Cristo, verdadeiramente dizendo isso: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu até digo para os irmãos, eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoe as nossas falhas e nos use com poder. Porque blá 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 e falar bastante, até falar bonito, até papagaio faz isso. A igreja Deus e Amor não cresceu com conversa fiada e nem com conversa à vista. A igreja Deus e Amor cresceu com milagres. O missionário, ele tinha a 4ª série, só que quando ele levantava a mão para orar, tinha pessoa que chegava endemoniada dentro da igreja e ia tomar água nos bebedouros. Se tivesse endemoniado, caía endemoniado só tomar água do bebedouro que estava ungido. Quem ouviu falar isso que eu estou falando aqui? E a essência do apóstolo Paulo é essa. Eu não vim aqui pregar Platão, diz o apóstolo Paulo. Eu não vim aqui pregar Sócrates, Aristóteles. Não. Eu não vim aqui pregar Maêutica,
Jamais. E também não vim pregar judaísmo aqui não. Você veio pregar o que aqui? Eu vim pregar Jesus. Ah, mas eu já ouvi falar desse homem. Calma lá. Eu vou falar dele aqui, mas enquanto eu estiver falando, você vai notar que alguma coisa estranha vai acontecer. O que vai acontecer? Os paralíticos vão começar a andar, os cegos vão começar a enxergar, os mudos vão começar a falar, e até morto ressuscitar. Opa, então quer dizer que o negócio é quente mesmo, hein? Evangelho é isso, meu querido. E é disso que nós estamos precisando. Quem concorda, levante a mão. Quem concorda? Nós não precisamos também de charlatanismo, de curandeirismo falso. Nós precisamos do poder de Deus. Quem concorda, dá glória a Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração. Você sabe o que é demonstração? Demonstração, exibição pública. Isso que é demonstração. É mostrar para todo mundo, é para inglês aplaudir de pé. É o que Deus faz. É por isso que a mídia tinha tanta raiva do missionário Davi Miranda. Eles viviam procurando, pesquisando, tentando encontrar charlatanismo, tentando encontrar obscurantismo, tentando encontrar qualquer outro tipo de procedência infame, e não encontraram. Por quê? Porque o missionário Davi Miranda, ele pregava o evangelho, que é o poder de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Quem dá glória a Deus? Lição número 3. Lição 3. O propósito de Deus em meio ao sofrimento. O propósito de Deus em meio ao sofrimento. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Tem um rapazinho aqui que, se ele tivesse aqui em Curitiba agora, ele ia estar com frio. Ele não ia estar com essa roupa meio curta aqui, ele está de blusa, né? Mas tudo bem. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Quem está sendo provado nesses últimos dias? Quem está sentindo que não está fácil, levanta a mão. Quem tem percebido que muitos irmãos e irmãs têm vacilado nesses dias? Quem tem percebido que Satanás tem trabalhado para afogar a fé de muitas pessoas nesses dias? Quem tem percebido? Está difícil. Está difícil. Por isso que nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para Jesus sem parar. E quem nós puder ajudar a arrebatar do fogo, nós temos que dar a mão para essa pessoa. Temos que dar a mão. Temos que apoiar. Porque socar que nem pilão para matar, arrepiar, até sair o último caldinho, o sistema já está fazendo isso já. Os donos das grandes redes sociais, os poderosos do mundo, eles eram bilionários. Com a pandemia aconteceu algo estranho que dá até para a gente desconfiar que eles estão por trás de tudo isso. Eles se tornaram trilionários, porque está todo mundo nas redes sociais, todo mundo fazendo uso de pagamento eletrônico, todo mundo fazendo uso dos motores de busca, do site de busca de vídeo e tudo mais. Estranho, muito estranho, muito estranho. Mas o sistema já está esmagando as pessoas. Nós temos que entender o seguinte: nós temos que nos consolidar, nos edificar, porque nós somos o corpo de Cristo. Então quem você conhece que está fraco na fé, apoie essa pessoa, dê suporte a essa pessoa, suporte essa pessoa, ajude essa pessoa a se levantar. Quem dá glória a Deus? Amém? Vamos para a lição número 3. Lição número 3, Gálatas. A suficiência de Cristo para a salvação. Suficiência. Sabe o que quer dizer suficiência? Que não precisa mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.
céu já tem morada. Quem tem Jesus no teu coração? A suficiência de Cristo para a salvação é o seguinte: não precisa sangue de bode, não precisa sangue de cabrito, sangue de cordeiro, sangue de pombinho, não precisa mais o dia da purificação, não precisa mais guardar o sábado, não precisa de nada disso. Agora nós temos Cristo. Quem tem Cristo na tua vida, aí dá glória a Deus. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o que? Maldito, anátema. Seja anátema. Glória a Deus. Vamos para a lição número 5. Efésios. Vale muito a pena estudar esta lição, porque é uma igreja que foi fundamentada com poder. Efésios, muito poder, a ponto dos mágicos, encantadores e filósofos queimarem pilhas de livros quando eles se convertem. É uma igreja consolidada, uma igreja de poder. E lá em Apocalipse, é uma igreja que recebe o repúdio. Capítulo 2 de Apocalipse: tem porém contra ti que deixaste o quê? O teu primeiro amor, né? A igreja de Éfeso, a comunhão em Cristo e a unidade da igreja. Efésios 1:1-3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Detalhe: em Cristo. Nos lugares celestiais, sim, porque os judeus, eles respeitam tanto a Deus que eles não falam Deus, eles falam Eloá, Eloqueino. Eles não falam Elohim, como nós falamos, né? Há pessoas até que se referem a Deus, até mesmo por questões banais. Fala Deus, meu Deus do céu, coisa parecida. Os judeus não fazem isso. Eles chamam o Eterno, aquele que vive, santificado perpetuamente seja teu nome. Os judeus tratam desse jeito. Então, se falar da morada de Deus desse jeito, os judeus ficaram tudo escandalizados, ficaram tudo arrepiados. Como é que pode falar assim, de entrar nos lugares celestiais? Como é que pode? E o apóstolo Paulo escreve: em Cristo. Mas como assim, em Cristo? Como é que pode? Aí o apóstolo vai explicar em outras epístolas. Porque em Cristo nós temos intimidade com o nosso Deus. Não intimidade para chamar Jesus de você, igual o evangelho líquido que está surgindo por aí pelo Brasil. Chama Jesus de você, banaliza Deus e até mesmo relativiza aquilo que é sagrado. Não, não é dessa forma. Estamos falando de uma intimidade consciente. Quem dá glória a Deus? Amém? Vamos lá para a lição número 6. A sexta lição. Filipenses, uma igreja alegre e grata. É uma igreja alegre, uma igreja feliz. Filipenses 2:3. Só que é uma igreja feliz, não é uma igreja feliz que anda só mostrando os dentes, não. Quando a Bíblia diz a alegria do Senhor é a nossa força, não é para nós entender como o evangelho está sendo banalizado hoje, que confunde a alegria com mostrar os dentes, com ostentação, de um tipo de chocarrice. Porque hoje se paga, e não é pouco, para ir a shows que não são cultos. Fazer o que nesse show? Para dar uma risada, para dar uma descontraída, para dar uma dilatada nos músculos da barriga de tanto dar risada. É assim.
Mas quando falamos de uma igreja alegre, é uma igreja que passa luta, passa dificuldade, mas ela tem alegria. Não é uma alegria fundamentada e expressa por chocarrice. É uma igreja cheia do gozo do Espírito Santo. Alguém consegue entender a diferença disso? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por quê? Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses. 7ª lição, Colossenses. Aprendendo com a supremacia e o caráter de Cristo. Sabe o que é supremacia? Poder absoluto e inquestionável. Quem concorda que Cristo é inquestionavelmente o maior de todos? Colossenses 2:13 e 14. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Sabe o que é essa cédula? Sabe o que é essa cédula? Essa cédula é um título condenatório expedido pelos juízes da antiguidade. Quando a pessoa era condenada, a pessoa tinha uma marca, e essa marca era uma cédula condenatória, e nós tínhamos esta cédula, e essa cédula é o pagamento do nosso pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Mas Jesus, ele tomou essa cédula e falou: não, dá aqui a tua cédula, dá aqui a tua também, dá aqui a tua, dá aqui a tua. Aleluia. Você que é alemão, você que é africano, você que é europeu, você que é português, você que é brasileiro, você que é indígena, não interessa quem você seja, dá a cédula tudo aqui para mim, que eu vou pegar essa cédula e vou cravar na cruz e vou perdoar os teus pecados através do meu sacrifício. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu creio que até Deus lá no céu vai dar um desconto desse glória a Deus ser tão xoxo porque está frio, mas dá para ser melhorzinho, né? Quem dá glória a Deus aí? Vai, dá uma glória. Glória a Deus. Lição número 8. 1 Tessalonicenses. Vivendo uma vida em santidade. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu particularmente prefiro a tradução revista e corrigida. Então vamos ler na revista e corrigida. Eu prefiro a revista corrigida. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não consigo, pastor, é tão difícil. Então vou deixar o versículo 24 para você. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lição número 9. Entendeu? É Deus que te dá força para você se santificar. 2 Tessalonicenses. Perseverança na fé e na verdade. Eu vou ler agora na revista e corrigida 2:13. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2:13 e 14. 2 Tessalonicenses 2:13 e 14. Glória a Deus.
2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer morar no céu aí, diga glória a Deus. Diga assim: em nome de Jesus, eu quero e vou, em nome de Jesus. 1 Timóteo, preservando a sã doutrina. 1 Timóteo 2 e 1. 1 Timóteo 2 e 1. 1 Timóteo 2 e 1. 1 Timóteo 2 e 1 até o 4, né? Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de cantar, antes de pular, antes de saltar, antes de se alegrar, antes de qualquer coisa, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões. Quem dá glória a Deus? E ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, inclusive pelo presidente Bolsonaro. Não é pecado orar por ele, não, nem que seja para Deus dar sabedoria para ele, né? Para Deus guardar ele. Pelo governador do estado do Paraná também, pelo prefeito de Curitiba. Orar por todo mundo. Quem concorda que nós temos que orar por eles? Tem que orar. Fazer o quê? Né? Vamos orar por eles, para Deus ajudar esses homens, né? Quem dá glória a Deus? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, inclusive presidente, governador, deputado, senador, né? Tem alguns mal libertos que saem do púlpito para a política. Que tristeza. Mas tem que orar por eles, coitado, né? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos digam glória a Deus. Amém? Lição 10. É a 11, né? Agora é a 11. Isso. 2 Timóteo, cumprindo a essência do verdadeiro evangelho. Cumprindo a essência do verdadeiro evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu vou ler na revista corrigida de novo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te, ou seja, tem que ser um obreiro apresentável, que tem que estar pronto para trabalhar a Deus, não para o homem, esperando recompensa ou ser visto pelo homem. Aprovado. Quem que é aprovado? Alguém que passa por provação. Como obreiro, não como manequim, não como chefe, não como alguém que quer se aparecer para mostrar que é isso, que é aquilo, né? Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que não envergonhe o evangelho também. E que não envergonhe o evangelho também. E que maneja bem a palavra da verdade. Diga glória a Deus. Lição 12. Lição 12. Tito. Instruções para conquistar maturidade cristã. Maturidade cristã. Quem percebeu que em cada lição nós encontramos uma pena embaixo? Por que essa pena? Por que essa pena? Ah, pastor, é que é uma pena que os irmãos não leem muita Bíblia.
Não é isso não. É uma pena, porque era um equipamento utilizado para escrever, né? Se colocava, né, irmã Fátima? Se colocava tinta de nanquim, outra tinta ali, utilizava a pena para escrever. Amém, meus irmãos? Por isso temos uma pena aí. Tito 3, 7 a 8. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Isso quem escreveu foi Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Martinho Lutero tentou arrancar a epístola de Tiago da Bíblia. Queria tirar do cânon sagrado. Chegou até chamar a epístola de Tiago de epístola de palha, que não aguenta fogo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele, Martinho Lutero, pregava a salvação somente pela fé. E pela fé você pode tomar cerveja, você pode batizar criança, você pode fazer muita coisa. Se você tem bastante fé, você vai ser salvo do mesmo jeito, através de um fenômeno arrebatador que tem muita gente até dentro do nosso ministério que acredita nisso: predestinação. E daí Tiago vai na contramão, dizendo: não, não é só fé. A fé sem obra é morta, meu querido. Aí o alemão Martinho Lutero arregalou os olhos e falou assim: o quê? Temos que tirar isso aqui daqui. E Jeová dizendo: não, deixa quieto aí, rapaz. Você vai passar, o teu tempo vai passar, mas a minha palavra não há de passar. Fica quieto aí, Lutero. Ele teve uma importância muito grande. Ele é considerado o pai da cultura alemã. Ele afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Teve uma importância muito grande. Mas quem é este homem que não tem as suas falhas na vida? Sim ou não? Sim. Quem concorda comigo? Verdade. Quem é esse? Não é? Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Tito 3, 7 a 8. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Quem está falando em boas obras aqui é o apóstolo Paulo, não é Tiago não. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Agora vamos para a lição número 13 e já vamos finalizar. Filemon, a importância da reconciliação. Filemon, versículo 12. Abram lá comigo. Filemon, versículo 12. Depois de Filemon é Hebreus, né? Filemon só tem um capítulo só. É uma carta muito curtinha. Versículo 12. Versículo 10 já vai dizendo assim, ó: peço-te, ele está escrevendo esta carta a Filemon, né? Mas ele está falando de Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O apóstolo Paulo ganhava alma até quando ele estava preso. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil. Perdão, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Misericórdia, consegue entender isso? O que a gente faz sem ter o coração para pulsar o sangue, ô diácono? A gente morre ou não morre? O apóstolo Paulo está dizendo: recebe ele como se fosse o meu coração. E hoje nós temos uma compreensão cardiológica, como se o coração tivesse somente uma função vital.
Mas nesta época aqui, coração tinha uma função muito mais que vital, uma função emocional, uma função racional, uma função psicológica, que hoje psique relacionada à alma, tudo estava interligado ao coração. Por isso que o Senhor Jesus disse que é do coração que procede todas as coisas, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, receba ele como se estivesse recebendo o meu coração. Glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava um evangelho tão poderoso, que ele tinha tanta certeza da conversão das pessoas, que ele dizia assim, ó, pode receber ele que eu coloco a mão no fogo, esse aí se converteu de verdade. É fácil esse tipo de conversão hoje em dia? Hã? Mas quem crê que para Deus nada é impossível, levante a mão. Glória a Deus. Amém? Lição número 13, Filemão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu falei para os irmãos que hoje nós teríamos uma lição panorâmica. Eu gosto de fazer isso para a gente. Quem adquiriu o livro hoje? Quem adquiriu hoje o manual? Hoje. Olha aí, que bênção. 1, 2, 3, 4, 5. Já pensou se nós tivéssemos já começado direto? Agora os irmãos têm tempo. Agora quinta que vem nós estudamos na íntegra, né? Na íntegra. Amém? Fiquem de pé, por favor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os ouvintes de casa. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Digam glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.